já foi, deixa eu ver se eu liguei esse. 1 Tessalonicenses, capítulo 2. Primeira Tessalonicenses, capítulo 2. E hoje nosso estudo vai ser versículos 1 a 6. Vamos ler isso. Começando no versículo 1, a Bíblia diz: porque vós mesmos, irmãos, bem sabeis que a nossa entrada para convosco não foi vã. Mas mesmo depois de termos antes padecido e sido insultados em Filipos, como sabeis, tornamo-nos ousados em nosso Deus para vos falar o Evangelho de Deus com grande combate, porque a nossa exortação não foi com engano, nem com imundícia, nem com fraudulência, mas como fomos aprovados de Deus para que o Evangelho nos fosse confiado, assim falamos, não como para agradar aos homens, mas a Deus, que prova os nossos corações. Porque, como bem sabeis, nunca usamos de palavras lisonjeiras, nem houve um pretexto de avareza. Deus é testemunha. E não buscamos glória dos homens, nem de vós, nem de outros. Ainda que podíamos, como apóstolos de Cristo, ser-vos pesados. Senhor nosso Deus, mais uma vez, abençoe a leitura e a pregação hoje à noite. Em nome de Cristo, oramos e agradecemos. Amém. Podeis assentar hoje à noite? Não sei se você já fez um trabalho, um serviço que ninguém ia checar depois, né? Talvez você estava acima do teto ou atrás parede e do painel e um trabalho escondido. E aí você sabe que depois de fechar a parede, ninguém mais vai ver. Ninguém vai abrir o teto de novo para conferir. E o que fica visível, isso importa, isso é o resultado. A luz acende, não, boa, foi certo, a tomada carrega, funciona, bom. Mas o resultado que aparece por fora não conta a história toda. A luz pode acender hoje e ainda continuar uma conexão frouxa lá dentro. Como eu sei, eu já experimentei isso. Alguém fez, não foi Wesley não, mas mais alguém fez um serviço lá na nossa casa, ele subiu no teto, ele estava mexendo com os fios, e 2 anos atrás, tá? E deu certo, 6 meses, algum dia eu estava em casa, e de repente as luzes começaram a piscar, e a geladeira parou de funcionar, o ar parou, falei, puxa, eu fui até o painel, eu abri, eu peguei a ferramenta, estava medindo tudo, como é que isso é 60, 40? Deve ser 110. Então, eu não podia ver nada. Eu chamei uma eletricista, porque eu não quero morrer lá em cima do teto, e é bem baixo, aí você está assim, tipo uma guerra, tentando achar os fios. E eu chamei alguém, ele foi lá, ele tirou uma foto. Falei, pastor, paz, não sei como é possível alguém fez. Quem fez isso? Eu não queria falar nada, então, quem fez isso? Ele tirou uma foto, já tudo derretou, porque a conexão era bem frouxa. E com o tempo, a energia, deu ruim, tá? Virou problema. Então, eu não sei porque esse homem fez assim, talvez não sabia fazer melhor, talvez estava com pressa, talvez olhou, viu que, acendeu a luz, boa, eu vou embora. E foi assim, tá bom, eu não sei, mas eu penso nisso e isso levanta uma pergunta para nós. Você faz diferente quando sabe que ninguém vai abrir aquela parede assim? Ninguém vai olhar, ninguém vai conferir, tá? Porque para mim isso separa 2 tipos de trabalho. O trabalho que só precisa parecer certo.
e o trabalho que é certo. E já passamos 2 anos e nenhuma vez tínhamos problema em casa. Porque esse cara, ele fez certo, né? E na semana passada, vimos o resultado do que aconteceu em Tessalônica. A fé daquela igreja se espalhou por toda a região. E pessoas abandonaram os ídolos e começaram a servir ao Deus vivo e verdadeiro. E a Bíblia diz, e esperar seu Filho dos céus. Então, o pastor está dizendo que uma mensagem só fez toda essa mudança? Sim, eu estou falando isso, que o Evangelho é tão poderoso que pode mudar alguém. Alguém que estava servindo ídolos, o Evangelho pode mudar, é o poder de Deus e muda vidas. E o resultado lá era visível. Até pessoas de outras cidades, nem lá, conseguiam olhar e dizer, poxa, vocês ouviram o que está acontecendo em Tessalônica? Sei lá, mas alguma coisa aconteceu lá. As pessoas que foram servindo no templo e servindo os ídolos, abandonaram tudo. Eles são loucos. O que aconteceu lá em Tessalônica? Porque eles viram o resultado do Evangelho de fora. E Paulo vai nos levar por dentro, no capítulo 2, essa coisa. Eles viram de fora, e agora em capítulo 2, Paulo vai nos levar por dentro. Os tessalonicenses viram de perto como Paulo e seus companheiros trabalharam entre eles. E Deus viu uma parte que ninguém conseguia enxergar, o que é o coração. Deus via tudo. Então, presta atenção mais uma vez no que Paulo disse no versículo 9 de capítulo 1, tá? O que ele falou? Porque eles mesmos anunciam de nós qual a entrada que tivemos para convosco. As pessoas de outras regiões estavam contando sobre a entrada deles. E agora Paulo se volta para eles, os Tessalonicenses, versículo 1, ele falou no versículo 1, porque vós mesmos, irmãos, bem sabeis que a nossa entrada para convosco não foi vã. E presta atenção, igreja, que ele falou, porque vós mesmos, irmãos, bem sabeis. Ou seja, vocês estavam lá, vocês ouviram o que falamos, vocês observavam como vivemos entre vocês. Pode imaginar? Se você fosse escrever uma carta para alguém, você passou um tempo com alguém, um mês, e você voltou e você escreveu uma carta para eles, sabe quando eu estava com você que estava trabalhando, fazendo isso, e fez nada disso? Eles ficariam, o quê? Ele fez nada disso? Não. Paulo não podia mentir sobre isso, porque eles iam negar tudo. Eles sabiam isso. E Paulo chama eles de irmãos. Que coisa, igreja, que coisa para pensar, igreja. Quando Paulo chegou em Tessalônica, eles ainda estavam, o quê? Ateus, incrédulos. Gentios. Eles foram fora da fé, servindo ídolos. Mas agora, depois de 3 semanas, aí Paulo escreve e chama eles o quê? Irmãos. Você já pensou, por que lá na igreja eles ficam falando irmão, 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 irmão? Com certeza o pastor Mike não é irmão de ninguém aqui, ele está dos Estados Unidos. Ele fala irmão, ele fala meu irmão. Porque isso é irmão de fé. Tá? Isso é para as crianças, se você não sabia, né? É irmão Paulo, né? Irmão. E quando Paulo chegou aí, ele conversou com eles, eles foram salvos, ele chama eles, irmãos. O Evangelho entrou naquela cidade e criou uma família entre eles. Então Paulo disse o quê? A nossa entrada para convosco não foi vã, não foi vazia, não foi um show que chegou com barulho e saiu sem deixar nada. Uma entrada vazia, bonita na hora, mas desaparece depois? Não, a entrada de Paulo não foi assim. O capítulo 1 já mostrou o resultado. O que foi o resultado? Gente convertida,
ídolos abandonados, uma igreja servindo ao Deus vivo e cristãos esperando a volta de Jesus. Mas agora Paulo, é como se fosse, ele abre a parede, ele mostra o serviço, ele vai mostrar o que havia por trás, o resultado, como eles entraram, o que eles falaram, o que eles estavam buscando na hora, nas 3 semanas. Isso é importante porque um bom resultado por fora não prova que tudo por dentro está certo. Mas nos próximos versículos ele vai mostrar por quê. Agora vamos para o versículo 2. Ele fala o quê? Mas mesmo depois de termos antes padecido e sido insultados em Filipos, como sabeis, tornámos-nos ousados em nosso Deus para vos falar o Evangelho de Deus com grande combate. Antes de Tessalônica, lembra, Paulo passou por Filipos. E falamos sobre isso na primeira mensagem, que Paulo e Silas foram presos, sem um julgamento justo, tiveram as roupas arrancadas, foram açoitados em praça pública e foram jogados na parte mais segura da prisão, com os pés presos no tronco. Foi horrível. E depois disso, machucados, humilhados, carregando no corpo as marcas recentes dos açoites. O que eles fizeram? Paulo e Silas chegam em Tessalônica e fazem a mesma coisa. Isso é doido? Fazem a mesma coisa de novo? Falam do Evangelho? O que eles ganharam fazendo isso? Perseguição. Mas eles chegam fazendo a mesma coisa. E não só falando do Evangelho, eles falaram do Evangelho com ousadia. Paulo não está dizendo isso para as pessoas sentirem pena deles. O sofrimento em Filipos provava, igreja, alguma coisa sobre a entrada deles. Se estavam procurando conforto, dinheiro, uma vida fácil, rapaz, Filipos já era motivo para desistir. Para parar. Rapaz, se pregar essa mensagem fez Paulo e Silas serem espancados dessa forma, porque eles chegaram em Tessalônica pregando a mesma mensagem. E Paulo responde: tornámos-nos ousados. Mas como? Veja essa frase: é nosso Deus, não em nós mesmos, não numa personalidade forte que não se abala com nada. Eu falo para alguns dos nossos jovens que naturalmente eu era bem mais introvertido. E quando eu falo isso, já falei com alguns, eles não acreditam. Eles não acreditam, porque me veem animado, pulando, fazendo coisas assim, conversando abertamente com as pessoas. De jeito nenhum era assim, não faz sentido. Mas eu explico que durante muito tempo eu era bem mais fechado. E até hoje, se você bem, o que eu acabo de dizer, você observe bem, tá? Você vai ver, às vezes eu estou numa conversa, eu fico sem jeito. Sei lá, pai, eu não sei. E eu fico quieto, eu fico observando também, porque eu não sou naturalmente assim, extrovertido, não. Mas como eu comecei a falar mais com pessoas assim? Porque eu entendi que se eu ia compartilhar o Evangelho, eu precisava aprender a abrir a boca. Eu precisava aprender como falar com mais ânimo. E eu tinha razão para ter ânimo. O quê? Eu era salvo. E Deus quer salvar pessoas também. Então, foi eu que fiz isso? Não. Como eu ganhei isso? Deus me deu isso. Deus me fez assim. Deus me ensinou a depender dEle. E falar mesmo quando eu ainda me sentia sem jeito. Eu falo assim. E eu quero encorajar todos os jovens aqui, as crianças, adultos, se você vai compartilhar o Evangelho, às vezes é incômodo, não é? Fala comigo, é incômodo. E aí, mas você tem que ter ousadia, tá? E Deus pode dar isso para você. Ousadia bíblica não é virar
uma pessoa extrovertida. Não. Ousadia bíblica é obedecer a falar quando nossa vontade natural é ficar calado. Ousadia. É falar com seu parente sobre a salvação, mesmo quando não sente conforto a falar. Ousadia. E Paulo diz que sua ousadia não nasceu da força dele, mas nasceu da confiança em quem Deus é. Então a pergunta, como eu fico mais forte? Como eu fico com menos timidez? A pergunta é, em quem eu confio naquela hora? Isso é melhor. E percebe outra coisa, Paulo não esperou o combate terminar para depois falar, igreja. Ele falou como? Com grande combate. Deus não tirou toda a oposição e depois deu coragem. Agora dá, não. Deus deu coragem enquanto a oposição ainda estava acontecendo. E eu imagino que você já tentou fazer o certo e foi mal interpretado. Aconteceu com você? Você queria fazer o certo, mas levanta a mão se você foi mal interpretado. Quase todos nós, Eu imagino que você já ajudou alguém e não recebeu nem um obrigado. Já falou a verdade para alguém e a resposta foi resistência, em vez de gratidão. Não gratidão. E depois de um tempo assim, se você não tiver cuidado, igreja, uma frase começa a crescer dentro de você. Não vale a pena. Não vale a pena. E Paulo saiu de Filipos ferido, mostrando as marcas da perseguição, mas ele não saiu com a frase, não vale a pena, dominando seu coração, porque se for assim, ele nunca ia chegar assim. Não, a maneira como trataram ele, não decidiu se ia continuar falando de Jesus, entendeu? E aí que aparece o que está atrás da parede. O teste não é só o que você faz quando está sendo apoiado, é que você continua fazendo depois que a reação de alguém já machucou você, não é? Talvez outras pessoas não consigam ver o combate acontecendo dentro do seu coração, mas Deus vê, Deus conhece. E é nele que a gente encontra coragem para continuar fiel. Então, Paulo continua essa explicação no versículo 3, veja comigo. Porque, a nossa exortação não foi com engano, nem com imundícia, nem com fraudulência. Agora Paulo, abre a parede de verdade. Ele já mostrou que resistiu à pressão de fora, e agora ele mostra o que tinha por dentro. E pelas palavras que ele escolheu, dá para perceber o tipo de acusação que estava circulando na cidade. Alguém estava tentando convencer os tessalonicenses a mensagem desses homens não é confiável. Eles enganaram vocês. Você viu as 3 palavras? Uma atrás da outra. Engano, imundícia e fraudulência. Não é uma mensagem que nasceu de um homem confuso, gente, tentando convencer os outros da própria confusão. O que é isso? Engano. Ele não foi assim. Não é uma mensagem com motivo sujo escondido atrás de linguagem religiosa. O que é isso? Imundícia. E não é uma mensagem entregue com truque, com pressão artificial, com manipulação disfarçada. Isso é o quê? Fraudulência. Repare que Paulo toca em tudo que poderia contaminar aquela entrada. A verdade da mensagem, os motivos dentro do coração e a maneira como eles trataram as pessoas. Percebe isso? A verdade do Evangelho não dependia da perfeição de Paulo, igreja, mas a integridade de quem levava a mensagem
importava. Porque dá para pregar a verdade. Isso está acontecendo toda semana em Tapuã. Dá para pregar a verdade com um método sujo. Dá. Dá para usar história verdadeira, exagerada, para ganhar coisas. Dá para usar culpa para empurrar decisão. Dá para criar urgência artificial na igreja. E quando o método é sujo, fica difícil saber se a pessoa respondeu à verdade ou à pressão, não é? O que está acontecendo? Sei lá. Deus ainda pode usar a verdade, sim, apesar das nossas falhas, sim, mas isso nunca transforma. Isso é uma coisa boa. É um método aceitável. O Evangelho não precisa disso, igreja. O Evangelho não precisa da sua ajuda. A verdade não precisa de mentira para funcionar. Ela precisa ser apresentada com clareza e vivida sem contradição. Isso é importante. Clareza. Sabe por que me importa a maneira como a gente vive fora dos cultos? Sabe por que me importa? Porque isso afeta a forma como as pessoas ouvem nossa mensagem. E não é? Afeta sim. E esse problema não aparece só atrás de um púlpito. Não. Acontece dentro da casa também. Os pais podem usar culpa para empurrar um filho à obediência, em vez de ensinar porque a obediência importa. Não faz isso. Um jovem pode pressionar um amigo a ficar do seu lado, em vez de falar a verdade e deixar ele decidir. Acontece todo dia. Um adulto pode apresentar uma escolha, como se não existisse outra opção, só para garantir a resposta que deseja. Acontece todo dia. Qual é seu motivo quando você fala com pessoas assim? A gente quer que a pessoa faça a coisa certa, mas uma intenção boa não transforma engano em verdade. Entendeu isso? Não transforma isso. Se você precisa manipular alguém para chegar a um resultado certo, gente, o problema não está só no método. Isso também revela quanto você realmente confia na força da verdade. Você pode dar o evangelho sem manipular pessoas. E no versículo 4 ele mostra o que havia. A mensagem não nasceu do engano. O evangelho foi confiado por Deus. Veja o versículo 4. Mas como fomos aprovados de Deus para que o evangelho nos fosse confiado, assim falamos. Não como para agradar aos homens, mas a Deus que prova os nossos corações. Aqui está a conexão por trás da parede. Paulo diz que o evangelho foi confiado a eles. Agora a igreja pensa em alguém colocando algo valioso na sua mão e dizendo, cuida disso. Qual é a ideia? Se alguém entregasse uma coisa valiosa, cuida disso. O que é a ideia? Cuidar do que recebeu para poder entregar da mesma forma. Isso é o que eu quero. Fielmente. Você pode explicar de maneiras diferentes para pessoas diferentes? Se eu for falando com o Hudson, aqui pode pegar. Eu preciso explicar, não joga, amém? Não come. Mas se eu falasse como criança, preciso explicar. Ei, criança, se quiser segurar isso, sim, tem que sentar aqui, não pode sair não, pode ficar assim, a maneira da explicação muda dependendo da pessoa, não é? Pode mudar isso, mas o resultado, não muda. Foi assim com Paulo, o Evangelho. Ele não podia tirar o fato de que somos pecadores. Não podia. Não podia tirar o fato de que o salário do pecado é a morte. Ele não podia tirar o fato que essa morte merece o inferno. Ele não podia tirar isso. Que depois disso, Cristo e o pecador vão ficar juntos e ele vai ser nosso juiz. Ele não podia tirar isso. A responsabilidade dele
não era criar uma mensagem que as pessoas gostariam de ouvir. Não, era enfrentar, era entregar fielmente a mensagem que Deus confiou. E isso explica a frase depois. Ele fala, não como para agradar aos homens, mas a Deus, que prova os nossos corações. Tem uma coisa aqui que não aparece tão claramente em português, mas quando Paulo diz que eles foram aprovados por Deus, e depois diz que Deus prova os corações, ele usa a mesma palavra. O Deus que examinou Paulo e seus companheiros e confiou o evangelho a eles, continuava examinando os corações deles. E essa palavra também era usada para testar metais, tipo prata ou ouro. Não era um teste visual, porque ninguém conseguia olhar para uma barra de metal e já saber e dizer com certeza o que havia lá dentro. Naquela época não. Como descobrir isso? A única maneira é testar. É só isso. Então as pessoas em Tessalônica podiam ver o que Paulo fazia, podiam ouvir o que ele falava, mas só Deus sabia porque ele fazia. E é bom para nós pensar nisso. Por exemplo, para você decide suas palavras dependendo de quem está ouvindo. Alguém pede um conselho e você entrega o que a pessoa quer ouvir ou o que ela precisa ouvir. Entende a diferença? Tem diferença. Com um amigo você concorda com algo que sabe que está errado, porque você tem medo de perder o quê? A amizade. Não estou falando que você deve falar sem sabedoria, sem discernimento, mas também não fala com engano. Entendeu a diferença? Não é bom para enganar pessoas, mesmo que seu motivo é boa. Não é bom. E às vezes nós fazemos isso com nossa família. Com a família talvez falamos a verdade, mas no trabalho você amolece. Não, seja firme, tá? Talvez isso não comece com a intenção de fazer mal. Eu entendo, porque também não precisei lutar com isso, porque eu sou ser humano também, entendeu? Eu entendo isso, tá? Mas entende isso. Quando você faz isso, você está mostrando que você tem mais medo do homem do que Deus. Por isso ele está destacando as duas coisas. E o problema com esse medo, o medo de homem, é que ele cresce. Porque você amolece uma vez, porque não quer o desconforto de uma conversa difícil, amolece de novo então, porque já amoleceu antes. Fica mais e mais fácil. E sem perceber, você constrói uma versão de si mesmo que existe, só para manter todo mundo confortável com você. E essa versão nunca é a mesma duas vezes, porque muda toda hora, de acordo com quem está na sala. Tenha cuidado aqui, porque a reação das pessoas pode revelar o que está no nosso coração, mas ela não dá o veredito. Deus prova o coração. Mas como esse desejo de agradar pessoas aparece do lado de fora? O Paulo acabou de falar do que Deus via por dentro. Agora no versículo 5 ele volta ao que os Tessalonicenses conseguiam observar. Veja o versículo 5. Nós temos mais dois versículos de noite. Porque, como bem sabeis, nunca usamos de palavras lisonjeiras, nem houve um pretexto de avareza. Deus é testemunha. Dá para perceber a acusação por trás da resposta de Paulo? Sim, esse homem só quer dinheiro. Ele só quer dinheiro. E Tessalônica conhecia muitos mestres religiosos que viajavam ensinando e procurando sustento. Era natural naquela época. Alguns eram sinceros, sim. Outros usavam uma religião
para conseguir dinheiro e vantagem. Rapaz, eu nunca vou esquecer um dia, sabe quem chegou à minha casa? Era eu e o irmão Ailton, João Batista. João Batista chegou na minha casa. Eu cultuava com o pastor também há anos, e ele me ama, pai, ele me ajuda, eu ajudava ele. Eu preciso vender alguma coisa, eu não vou, isso vai demorar. Não. Mas ele chegou e ele usou palavras religiosas. Ele usou história. Ele me enganou. Mas graças a Deus que Deus enganou ele. Amém por isso. E o prefeito chegou, pá, foi embora, tá? Amém por isso. Então, mas Paulo precisava mostrar que não entrou em Tessalônica como mais um homem querendo usar as pessoas. E ele responde de duas maneiras. Sobre as palavras lisonjeiras, e ele diz, como bem sabeis, eles ouviram as palavras de Paulo. Mas sobre o motivo escondido atrás delas, ele diz, Deus é testemunha. Os tessalonicenses podiam ouvir o que Paulo falava, e só Deus conseguia ver porque ele falava. E essa palavra lisonja não significa um elogio sincero. E quando a pessoa fala o que você quer ouvir, por quê? Porque quer alguma coisa de você. É só isso. Paulo não entrou em Tessalônica dizendo, vocês são pessoas maravilhosas. O problema nunca esteve em vocês. Não, Deus só quer realizar os sonhos de vocês. Vem cá, ganhe uma bênção aqui, Ele não fez isso. O que ele falou? Chegou falando, vocês são pecadores. E vocês vão para o inferno. Se vocês não se arrependerem e confiar em Cristo. Que mensagem é isso? Ele não falou coisas agradáveis, não? Quem não gostaria de ouvir isso, não? Mas eles eram pecadores, precisando de perdão. E o evangelho não começa lisonjeando ninguém. Ele mostra a verdade inteira. Você pecou contra Deus e não consegue se salvar. Mas o evangelho não para na nossa culpa. Ele mostra a graça de Deus em Jesus Cristo, que morreu no nosso lugar e ressuscitou. Então, essa palavra aqui esconde o problema para você fazer se sentir bem. O evangelho revela o problema e apresenta o Salvador. E Paulo continua, nem houve um pretexto de avareza. E a avareza quase nunca aparece sem disfarce. Você já ouviu alguém abertamente dizendo, eu quero usar você, eu quero aproveitar você? Já ouviu isso? Eu nunca ouvi isso. A cobiça procura uma roupa bonita para vestir. Uma preocupação fingida, generosidade fingida, amizade fingida, mas por baixo fica uma pergunta que a pessoa nunca fala em voz alta. O que eu ganho com isso? O que eu ganho com aquela pessoa? Paulo diz, não, Deus é testemunha. E aí as pessoas em Tessalônica conseguiam ver tudo isso. As ações de Paulo não conseguiam enxergar completamente os motivos. Só Deus via os dois. Então ele falou, Deus é testemunha. Isso também aparece fora do púlpito. De um jeito bem comum. Tem gente que trata bem quem pode ajudar e mal quem não tem nada para oferecer. Aconteceu com você? Aconteceu comigo. Tem gente que é amável com quem tem influência e distante com quem não tem. Eu já fui até um grupo de pessoas, porque era ninguém, eles nem me deram atenção. Mas quando você, vem. Tem gente que serve esperando alguma coisa em troca, mesmo que seja só reconhecimento. Nós precisamos sempre examinar nossos motivos. Sempre examinar nossos motivos. Ninguém anda por aí anunciando, eu estou aproveitando você, eu estou fazendo isso. Não, a cobiça não fala assim.
Sempre encontra uma palavra mais bonita. É cuidado, é generosidade, é amizade. Mas, igreja, essas palavras estão enganando. Só que o interesse próprio na procura do seu dinheiro. Essa pessoa, às vezes a moeda que a pessoa deseja é reconhecimento, talvez não queria o dinheiro das pessoas, mas o quê? Elogio. Quer ser lembrada, que seu nome seja mencionado. E Paulo diz que também não entrou em Tessalônica procurando isso. Veja o versículo 6. E não buscamos glória dos homens, nem de vós, nem de outros. Ainda que podíamos, como apóstolos de Cristo, servos pesados. Então, depois de negar as outras críticas, Paulo fala de outra coisa que uma pessoa pode procurar, o que é a glória dos homens. Isso é uma verdade. Nem todo mundo quer dinheiro. Alguns querem o elogio, ser reconhecidos. E dá para fazer uma coisa certa. Como eu falei sobre o nosso motivo, dá para fazer a coisa certa e por dentro ficar contando quem percebeu. Ninguém falou meu nome, ninguém agradeceu, deram crédito para outra pessoa, ninguém percebeu quanto eu fiz, e quando ninguém reconhece, a vontade, se for assim, a vontade de continuar começa a murchar, né? Paulo diz, não buscamos glória dos homens, nem de vós, nem de outros. Então, pergunto para você, se ninguém soubesse, faça essa pergunta. Se ninguém soubesse o que você fez, ainda valeria a pena fazer? Isso é uma boa pergunta para você. Se ninguém soubesse o que fez, ainda valeria a pena fazer? E aqui Paulo já mostrou que a oposição não decidia sua fidelidade. Não. Agora ele mostra que o elogio também não decidia nada. Porque ele vivia diante do Deus que confiou o Evangelho a eles e provava seus corações. E aqui Paulo vai continuar na próxima semana, mostrando como eles realmente trataram os Tessalonicenses. E Paulo não está defendendo seu orgulho. Ele está protegendo a fé de uma igreja nova. Por quê? Se os inimigos conseguissem fazer aqueles cristãos desconfiar do mensageiro, também poderiam fazer eles desconfiarem da mensagem. Entendeu? Isso era bem novo no Evangelho, bem novo na história da igreja. Agora volta comigo para a conexão atrás da parede. As pessoas de outras regiões viram o resultado. Os Tessalonicenses viram como Paulo e seus companheiros viveram entre eles. Mas só Deus conseguia ver o motivo dentro do coração. E Paulo não fez esse trabalho pensando que ninguém ia checar, não. Ele viveu sabendo que Deus estava vendo o tempo todo. Então a pergunta que aparece aqui, de aplicação para eu e para você, é isso. Diante de quem eu estou vivendo? Diante de quem eu estou vivendo? O elogio das pessoas decide se você continua. Você tem um dom que Deus te deu, que você não vai usar por causa do medo de homem. Você já deve testemunhar com alguém, mas o medo de homem calou sua boca. De onde vem? Quem eu estou vivendo? A crítica decide se você para. O medo decide que você falar. Ou você está vivendo diante do Deus que prova o coração. Amém, igreja? Eu espero que isso é seu coração. Vamos orar hoje de noite. Senhor nosso Deus, obrigado pelo estudo. Obrigado que nós encontramos um homem, alguns homens, 2.000 anos atrás, que foram servindo ao Senhor fielmente, sem motivo ruim, ulterior. Eles foram servindo ao Senhor com coração. E eles viram que uma igreja
que nasceu no meio da perseguição. E eles foram fiéis. A mudança do Evangelho era tão poderoso que completamente mudou as vidas dessas pessoas. Obrigado que isso aconteceu. E enquanto nós continuamos nessa carta, o que vamos ver é uma maravilha. Abençoe cada pessoa aqui hoje e noite. Dá descanso a toda a família. Em nome de Cristo, oramos e agradecemos. Amém. Amém. Então, uma boa noite, um ótimo